Esse é o Informe Blumenau Entrevista, que conversa com ainda pré-candidato à presidência da República, João Amoedo, que concorre pelo Partido Novo, cuja a convenção que vai homologar o nome dele acontece no dia 4. Tudo bem, candidato? Tudo bem, prazer estar aqui. Me diz uma coisa, qual é a sua proposta para Santa Catarina? Quais são os problemas que o senhor conhece do nosso Estado? O que o Estado pode esperar do senhor caso o senhor seja eleito presidente da República? Olha, Santa Catarina tem um alinhamento muito grande com as ideias e os princípios que a gente defende no Novo. Santa Catarina é um país de é um estado de empreendedores. É o estado hoje é o segundo estado da federação em quantidade de empreendedores, percentualmente. É o estado hoje que tem a menor desigualdade. É o estado hoje que tem o menor índice de pobreza e é um estado que tem tido os indicadores de IDHs melhores do que o resto do Brasil. E dado esse espírito empreendedor, o que a gente quer fazer? Promover ainda mais, melhorar o ambiente de negócio. Quer dizer, se o povo santacatarinense consegue fazer tantos negócios e empreender no ambiente que a gente tem hoje, onde o Brasil, só para lembrar para quem está nos assistindo aqui, está na posição número 153 entre os países no ranking de liberdade econômica. Então, no Brasil é muito difícil empreender, montar uma empresa, fechar ainda é mais difícil, calcular a carga tributária, tem um custo de capital muito elevado. Então, tudo isso são aspectos que a gente gostaria de mudar para justamente promover o empreendedorismo. Só com o empreendedorismo a gente consegue gerar riqueza, consegue combater o desemprego e consegue combater a pobreza. Então, o que poderia esperar é isso. Outra coisa que a gente precisa melhorar, isso é um Brasil como um todo, eu sei que também aqui sofre, é a questão da segurança. O Brasil aí é hoje o 9º país no ranking de quantidade de homicídios a cada 100 mil habitantes, numa situação que ele nunca teve no passado, e um problema grave que o Brasil tem é de infraestrutura. Falta infraestrutura de transporte, melhores investimentos nos portos, então tudo isso dificulta o escoamento da nossa produção. Então, eu acho que esses são aspectos importantes. Na parte de legislação tributária, sendo mais específico, a gente gostaria de fazer uma simplificação, agregando pelo menos 5 tributos hoje num só, no imposto sobre o valor agregado, isentando a parte de exportação desse imposto e realmente criando, como eu disse antes, um ambiente propício ao empreendedor no Brasil. Qual é a sua visão, a visão do Partido Novo, sobre o tamanho e sobre a ação do Estado, em especial para a população mais pobre, nas áreas de saúde, de educação, de assistência social? Esse foi um dos grandes motivos que nos levou a montar o partido, que era justamente ter uma ferramenta, ter uma proposta de governo que privilegiasse os mais pobres. Porque o Brasil hoje, o Estado brasileiro, passou a se meter em tudo, desde a gestão de posto de gasolina, administração de correspondência, instituição financeira, e deixou de atender bem as áreas essenciais para o cidadão, especialmente aqueles que mais precisam, que é a educação básica, a saúde e a segurança. Então, o que a gente gostaria é que o Estado saísse dessas áreas onde não precisaria estar, as áreas que poderiam ser delegadas ao indivíduo, com muito mais eficiência. A gente está comemorando aí 20 anos de privatização das empresas de telefonia e viu o avanço que houve nesse setor. Então, nós defendemos que o Estado saia dessas áreas e se concentre nas áreas essenciais. No caso, por exemplo, da educação, a gente também entende que hoje existe uma prioridade invertida. O Estado brasileiro coloca muito mais recursos na educação do nível superior e trata mal o ensino básico fundamental, que é onde a criança está se formando. Então, de novo, atuar nessa questão que é fundamental para a gente diminuir as desigualdades e aumentar a chance das pessoas evoluírem. E nós entendemos também, por último, que programas de suporte a quem está na pobreza absoluta são importantes, como, por exemplo, o Bolsa Família. Nós defendemos o Bolsa Família, achamos que ele tem uma eficácia grande. O que a gente precisa trabalhar é para ter portas de saídas, via maior quantidade de empregos ou via uma maior qualificação na educação, na capacitação técnica, né? Então, nessa linha que a gente gostaria de trabalhar. Nessa linha, então, o SUS vai ser mantido e talvez ampliado, e o senhor garante, então, que na educação, em especial na educação básica, não vai haver, por exemplo, privatização, que alguns colegas seus do Novo eu já ouvi falando. Não, na educação que a gente defende é o seguinte: o Estado brasileiro tem que prover acesso a toda criança uma educação básica de qualidade e também, especialmente, na primeira infância. Hoje no Brasil, infelizmente, apenas 30% das crianças de 0 a 33 anos têm acesso à creche. A gente gostaria de pelo menos dobrar isso até 2022. Agora, o fato do Estado prover não necessariamente significa dizer que ele precisa administrar a escola.
A escola pode ser pública, por exemplo, com administração de uma organização social, porque o Estado tem se mostrado péssimo gestor em vários casos, né? E uma coisa que a gente gostaria de testar também é dar um vale educação para que a pessoa tivesse, especialmente os mais pobres, a oportunidade de eventualmente colocar o filho na escola privada. Porque hoje alguém que tem renda consegue fazer isso e a pessoa mais pobre não tem essa oportunidade. Então, resumindo, o principal o Estado está responsável pela educação, mas não necessariamente ele precisa administrar tudo. Então a gente pode ter escolas administradas pelo Estado, escolas públicas administradas com algum acordo de gestão com organizações sociais e uma oportunidade também de vales de educação para que você dê a opção de algumas famílias terem essa disponibilidade de colocar o filho na escola privada. Nós entendemos que um mix disso, o Brasil é um país muito grande, muito diverso, quer dizer, com realidades diferentes, são soluções que não se aplicam ao território nacional como um todo, mas podem ser testadas de acordo com a realidade de cada lugar. O Partido Novo apresenta alguns diferenciais com relação aos partidos tradicionais, não usa dinheiro do fundo partidário, faz um processo de seleção bem criterioso para os seus candidatos. Mas a gente percebe entre os filiados, entre os militantes do Partido Novo, bastante empresários, empreendedores e profissionais liberais. A gente não percebe pessoas mais humildes no partido. Qual é o perfil dos filiados do Partido Novo? Olha, tem de tudo. A gente está tendo, por exemplo, o candidato a deputado federal em São Paulo, que é motorista de Uber. Nós temos uma vereadora eleita que veio de um bairro lá em São Paulo. A nossa vereadora veio de um bairro muito pobre lá em São Paulo, que é Capão Redondo. O Novo, eu diria que é o partido cidadão, o partido do indivíduo, e tem uma diversidade, tem funcionário público, tem advogado, tem taxista, tem universitário, tem uma diversidade grande. E o que tem nos chamado a atenção, eu particularmente que tenho rodado muito aí o Brasil, é muita gente jovem vindo se aproximar, gente de 17, 18, 19 anos, normalmente traz os pais, porque segue o partido. O partido é um partido muito atuante nas mídias sociais, é o maior hoje no Facebook, tem usado muito esse mecanismo e pela transparência, pela coerência, tem atraído muito esse público jovem. Então, é difícil dizer o perfil, assim, acho que são aquelas pessoas que entenderam que a política tradicional não funciona e que eles precisam participar do processo. Para encerrar, o Partido Novo veio para quê nessa eleição? Ele vai conseguir chegar para a grande massa do eleitorado brasileiro? Essas mensagens vão seduzir, num ponto positivo, o eleitorado brasileiro? Eu entendo que as mensagens são muito atrativas, a gente tem visto isso na prática, quer dizer, o nível de aceitação do partido é enorme. A gente fala com qualquer tipo de pessoa, ele entende, concorda com as ideias de não usar dinheiro público para manter partidos, concorda com as ideias de dar mais poder para o cidadão, de fazer com que as áreas essenciais funcionem melhor, de trazer gente nova para a política, gente séria, honesta, que passa por processo seletivo. Então tudo isso tem uma aceitação muito grande. A dificuldade é o pouco tempo que o partido existe e a tradição dos outros políticos que estão há muito tempo na política e um pouco dessa resistência do cidadão brasileiro ainda olhando a política ainda com algum cuidado, né? Mas assim, o desafio é grande, mas a gente tem sentido que está crescendo bastante. Difícil mensurar hoje o que vai acontecer nos próximos 60 dias, mas a gente é muito otimista e as curvas de crescimento do Novo, na quantidade de filiados, na quantidade de apoiadores, na quantidade de doadores, nas mídias sociais, na quantidade de eventos, nos participantes dos eventos, é um indicador que nos deixa muito satisfeito, porque a gente consegue ver que está crescendo muito. Nós temos como objetivo esse ano eleger uma bancada de cerca de 30 deputados federais, alguns governadores de estado, e no caso da presidência, a nossa leitura é que o cenário está totalmente aberto, né? 60% dos brasileiros, quando perguntados de forma voluntária em quem votariam, se dizem ainda sem ter feito a sua opção. Então o cenário está muito aberto e nós, assim, apostando no desejo de mudança, de renovação, que está muito latente na cabeça dos brasileiros. Pré-candidato João Amoedo, Partido Novo, obrigado pela entrevista, boa sorte nessa empreitada. Muito obrigado pela oportunidade. Esse é o Informe Blumenau Entrevista. Na próxima semana temos mais um assunto de interesse da comunidade.